Boa noite a todos. Convido a todos a ficarem de pé para fazermos nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Realizaremos hoje, 4 de agosto de 2025, a 18ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fortuna de Minas. Encontrando-se no horário para o qual foi convocada, realizarei a chamada dos senhores vereadores. Aildo Mendes de Freitas. Presente. Alessandra Ribeiro Barbosa, está de atestado médico. Álvaro Dias Alves. Presente. Bruno Almeida Rodrigues. Presente. Josia das Graças Rezende. Presente. Juliano Barbosa Cunha. Presente. Luciano Alves Gonçalves, presente. Patrick Campos Diniz, justificou a sua saída, teve problema pessoal. Welbert Júnior Rezende da Cruz. Presente. Concluída a chamada e verificando haver quórum, na qualidade de presidente da Casa, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Fortuna de Minas, declaro abertos os nossos trabalhos. Irei fazer a leitura da ata da terceira reunião extraordinária realizada no dia 30 de julho de 2025, sob a presidência do vereador Luciano Alves Gonçalves. Aos 30 dias do mês de julho de 2025, às 19 horas, realizou-se a terceira reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, no plenário da Câmara Municipal. O presidente cumprimentou os presentes e convidou a ficarem de pé para a oração. Em seguida, procedeu a chamada, que registrou a ausência justificada dos vereadores Patrick e Welbert. Havendo o número legal de vereadores, sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberto a sessão. O presidente explicou que foi convocada esta reunião extraordinária para apreciação do seguinte projeto: Projeto de Lei 011 de 2025, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, do município de Fortuna de Minas, e da outras providências. Proposta a emenda ao Projeto de Lei 11 de 2025. A secretária Alessandra procedeu à leitura do parecer da emenda número 1 ao Projeto de Lei 11 de 2025, da Comissão de Justiça e Redação, enquanto assessora jurídica realizou a leitura do parecer jurídico. Em sequência, o presidente colocou em discussão a proposta emenda do projeto de lei número 11 de 2025. O vereador Juliano dirigiu o questionamento à assessora jurídica, que prontamente lhe prestou devidos esclarecimentos. Seguindo, o presidente Luciano colocou em votação a emenda do projeto de lei número 11 de 2025. Em votação, a aprovação por unanimidade. Na sequência, o presidente colocou a discussão do projeto de lei número 11 de 2025 sem manifestação. Em seguida, o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente fez a chamada final dos senhores vereadores, ratificando a ausência justificada dos vereadores Patrick e Welbert. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Ata da 17ª reunião ordinária realizada no dia 21 de julho de 2025, sob a presidência do vereador Luciano Alves Gonçalves. No dia 21 do mês de julho de 2025, às 19 horas, realizou-se a 17ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura no plenário da Câmara Municipal. O presidente cumprimentou a todos os presentes e os convidou a ficarem de pé
para a oração. Em seguida, procedeu à chamada dos vereadores. Estando todos presentes, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Prosseguindo, solicitou a vereadora Alessandra para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Em ato contínuo, a ata foi colocada em discussão sem manifestação dos vereadores. Passada a votação, a ata foi aprovada por todos os presentes. Em ato contínuo, foram apresentadas as indicações de 200 a 201 de 2025, sendo colocada em discussão sem manifestação. Passada a votação, as indicações foram aprovadas por todos. Em seguida, a secretária fez a leitura do projeto constante da pauta. Projeto de lei número 10, de 14 de julho de 2025, de autoria, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Fortuna de Minas. E a proposta de emenda ao projeto de lei número 10 de 2025. Fez ainda a leitura dos pareceres das comissões de Finanças Públicas e das comissões de Justiça e Redação, bem como o parecer contábil jurídico referente ao projeto de lei 10 de 2025. A proposta e emenda do projeto de lei 10 de 2025 foi colocada em discussão, mas não houve manifestação. Colocada em votação, a proposta da emenda do projeto de lei 10 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o projeto de lei 10 de 2025 foi colocado em discussão. Não havendo manifestação, colocado em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou que o vereador Bruno convocou a funcionária Luana Paulina para prestar esclarecimento sobre o relógio de ponto, e o secretário da Fazenda, Bruno Maciel, e o secretário de Administração, Elton Sávio, para prestarem esclarecimentos sobre o motivo de corte da gratificação dos funcionários, e concurso público e processo seletivo vigente sobre a construção das casas populares. O senhor presidente concedeu a palavra à funcionária Luana, que prestou esclarecimento ao vereador Bruno. Em sequência, concedeu a palavra ao secretário Bruno e Elton. Os vereadores Bruno e Elton, Patrick, fizeram seus questionamentos aos secretários, que os responderam prontamente. No entanto, os vereadores demonstraram insatisfação com as respostas recebidas. O vereador Aildo fez suas explanações a respeito das casas populares. O vereador Bruno finalizou sua fala, destacando que os secretários estiveram presentes pela segunda vez e, ainda assim, não conseguiram prestar respostas satisfatórias. O senhor presidente agradeceu a presença dos secretários. Prosseguindo, o presidente franqueou a palavra aos vereadores. A vereadora Alessandra agradeceu a presença de todos na palestra, despertando o legislativo para a causa animal, e encerrou desejando uma excelente semana a todos. O vereador Patrick fez um requerimento e justificou. Sugeriu a abertura de uma CPI da usina fotovoltaica. O vereador Josias parabenizou a munícipe Fabiola pela colocação na corrida. Eterno Zacarias. O vereador Bruno fez os seus agradecimentos, comentou sobre os transtornos causados pelas obras, e fez um requerimento, e finalizou agradecendo a presença de todos. O vereador Álvaro fez indicações e justificou, demonstrou sua indignação com a interrupção no fornecimento de energias por 48 horas na comunidade de Beira Córrego. Informou que entrou em contato com o deputado estadual, Dr. Cristiano Xavier, e com a CEMIG, e em busca de soluções. Destacou o torneio leiteiro e parabenizou a munícipe Júnia Dutra pela colocação.
O senhor presidente explanou sobre o projeto das casas populares, informou que nos próximos meses o CAC iniciará o funcionamento e relatou a realização de uma reunião com representantes da Polícia Civil e, em conformidade com a pauta, não havendo nada mais a deliberar, o presidente realizou a chamada final e agradeceu a presença de todos, desejando-lhe boa semana e declarou a sessão encerrada. Vou colocar a ata, eu passei batida aqui, vou colocar a ata extraordinária em discussão. Vereador Elbit. Essa é extraordinária. Ah, não, você não está, não vota nela. Vereador Josias, vereador Aildo, vereador Bruno, vereador Juliano, vereador. Ata da terceira reunião extraordinária realizada no dia 30 de julho de 2025, sob a presidência do vereador Luciano, em votação. Sim. Josias? Aildo? Sim. Bruno? Sim. Juliano? Sim. Álvaro? Sim. Ata extraordinária do dia 30 de julho, aprovada. Agora coloco em discussão a ata da 17ª reunião ordinária realizada no dia 21 de julho. Em discussão, vereador Josias, vereador Aildo, vereador Bruno, vereador Juliano, vereador Álvaro. Boa noite a todos, público presente, aos caros colegas. O presidente, só aí na minha fala, não é doutor, é delegado. Só pedir essa correção. Obrigado. Pedir essa correção. Coloco a ata ordinária realizada no dia 21 de julho em votação com a correção da observação do vereador Álvaro. Vereador Elbit? Sim. Vereador Josias? Sim. Vereador Aildo? Sim. Vereador Bruno? Sim. Vereador Juliano? Sim. Vereador Álvaro? Sim. Ata da 17ª reunião ordinária realizada no dia 21, aprovada. Passa aí, passa para os vereadores aprovar. Agora fazer as leituras, deixa eu ver aqui. Indicações de 202... a 205. Indica ao chefe do Poder Executivo reformar a tela da escola Altino Vieira na comunidade de Beira Córrego. Justificativa a pedido dos munícipes. Álvaro Dias Alves. Indicação 203. Indica ao chefe do Poder Executivo fazer manutenção ou instalar um braço no poste localizado atrás da escola Altino Vieira, na comunidade de Beira Córrego. Justificativa, pedido dos munícipes. Vereador Álvaro Dias Alves. Indicação 204. Indica ao chefe do Poder Executivo a proteção na caixa d'água localizada no chão do posto de saúde. Justificativa, a pedido dos munícipes, pois está com fácil acesso e a tampa pode ser retirada a qualquer momento. Vereador Juliano Barbosa Cunha. Indicação 205. Indica ao chefe do Poder Executivo a troca do corrimão da ponte da Fazenda dos Macacos e Córrego de Areia. Justificativa a pedido dos munícipes. Juliano Barbosa Cunha. Agora fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de 44
43 a 45. Ao vereador aqui abaixo, assino o uso da atribuição de forma regimental, vem com maior respeito, acatamento perante a mesa diretora, requerer o seguinte: processo de dispensa de licitação número 24/2024, processo complementar, capa contra capa, orçamento, balizamento de preços, demonstrando as empresas que forneceram o orçamento, cópia de contrato assinado com a empresa, comprovante de pagamento efetuado à empresa, cópia dos projetos, justificativa, para que este vereador possa exercer sua função fiscalizadora conforme o dispositivo no artigo 31 da Constituição Federal. Na certeza que o presidente, requerimento será deferido pela presidência, natural, depois aprovado por régio plenário, vereador Patrick Campos Diniz. Requerimento número 44. Ao vereador abaixo assina o uso das suas atribuições na forma regimental, vem com o maior respeito, acatamento perante a mesa diretora, requerer o seguinte: quanto foi realizado a licitação referente à contratação da empresa Black Engenharia? Qual a data de início das obras executadas por essa empresa no município? Qual o prazo previsto para a conclusão das obras, conforme o contrato afirmado? Valor total do contrato para execução das obras. Metragem total da obra, conforme previsto no projeto do contrato. Justificativa, para que esse vereador possa exercer a função fiscalizadora conforme disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Vereador Bruno Almeida Rodrigues. Requerimento número 45. A Comissão de Justiça e Redação, que abaixo assina, usa suas atribuições na forma regimental, vem com maior respeito, acatamento perante a mesa diretora, requerer o seguinte: a audiência pública que trará da causa animal, data 11 de setembro de 2025, às 18h30. Justificativa: a realização da audiência pública sobre a causa animal, agendada para o dia 11 de setembro de 2025, às 18h30, tem como objetivo promover diálogo entre o poder público, a sociedade civil, organizações da área, para discutir políticas públicas, voltada à proteção, bem-estar e direito dos animais no município. A crescente demanda por ações mais efetivas no combate aos maus-tratos, controle populacional, atendimento veterinário, promoção da guarda responsável, torna necessário a escuta ativa, a população dos especialistas no tema. Além disso, a audiência visa identificar os principais desafios enfrentados no contexto local, bem como construir de forma participativa propostas, encaminhamento que contribuem para a formulação de ações concretas e eficazes. Portanto, esta audiência se justifica como um espaço democrático e essencial para fortalecer a conscientização coletiva, aprimorar as políticas públicas e garantir o respeito e dignidade de animais no município. Na certeza de que o presente requerimento será deferido pela presidência natural, depois de aprovado por os edis, no plenário da Câmara Municipal. Vereadora Alessandra Barbosa, Bruno Almeida Rodrigues e Juliano Barbosa Cunha. Coloco as indicações de número 200 a 205 em discussão. Vereador Elbert. Boa noite, senhores vereadores, ao público que está aqui presente nos assistindo, ao público de casa, a doutora Luciana, aos funcionários. Eu só queria fazer
um breve comentário sobre essa questão dessa audiência pública, que é muito importante. E já adiantar, né, que eu creio que esses dias todo mundo recebeu mensagens ou ficou sabendo desses assuntos ocorridos com esses animais aqui na nossa cidade. Então, eu creio que realmente é de grande valia essa audiência pública, e já deixo aqui essa sugestão de até o Executivo ver o que já faz momentaneamente, para não demandar tanto tempo igual até essa audiência para ver o que faz. Porque surgiram vários problemas com esses animais, causando a grande comoção popular, e eles, né, a população cobra de certa maneira, com razão, e muita coisa aí, cachorro que alguns animais, né, os cães principalmente aí que já vieram até a óbito aqui, então a gente tem que averiguar isso com o mais rápido possível também. Mas deixo aqui parabéns à comissão e à idealizadora aí, Alessandra. Obrigado. Vereador Josias, vereador Aildo, vereador Bruno, vereador Juliano. Boa noite à mesa, boa noite à nossa assessora jurídica, ao público presente, aos caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa. Sobre primeira indicação, presidente, da caixa d'água no posto de saúde, ela fica na parte de trás do posto, fica bem próximo à rua, e a gente passou lá essa semana e viu que o acesso está muito fácil, inclusive para crianças. Então, pedi uma atenção do Executivo aí, né, para dar uma olhadinha lá para a gente, lá o que pode ser feito, porque uma hora pode um mal-intencionado jogar alguma coisa lá dentro e acabar fazendo uma bagunça. Então, pedi uma atenção especial. Sobre essa situação da causa animal, juntamente com o presidente, com alguns outros vereadores dessa casa, a gente já vem debatendo isso há algum tempo, né? É uma pauta que a gente precisa dar uma atenção especial, mas eu falo que a gente não pode fazer nada da cabeça da gente. A gente precisa construir coletivamente. Esse é um dos processos e esse é um dos nossos pensamentos. Por isso, essa proposição da audiência pública, para que realmente a gente possa ter a participação popular, inclusive dando ideia no que é melhor, né? Ninguém é melhor que a população para falar o que é melhor para ela, né? Então, é importante essa situação. A gente precisa também, Welbert, ficar atento. A gente sabe que o município está com um surto de simonese. É uma doença que ela é transmissível e nos preocupa muito. Como você falou, também recebi algumas mensagens, inclusive algumas fotos que me deixou muito comovido, mas alguns passos eles precisam ser dados. Como você falou, o Executivo precisa também, sim, né, assumir a responsabilidade, por mais que algumas ações não tenham tanta responsabilidade, mas precisam, sim, também assumir o que é de responsabilidade. Nós, como pessoas, como seres humanos, também precisamos de assumir a nossa responsabilidade nesse processo. Acho que é isso. Obrigado, presidente. Vereador Álvaro. Coloco em votação as indicações de 202 a 205 e os requerimentos de 43 a 45 em votação. Vereador Welbert. Sim. Vereador Josias. Sim. Vereador Aildo. Sim. Vereador Bruno. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Álvaro. Sim. Indicações de 201 a 205 e requerimentos de 43 a 45 aprovados. Na conformidade regimental, final dos trabalhos, franqueia a palavra aos vereadores. Welbert. Oi? Tem não. Nós podíamos ter apresentado o projeto. Não. Cadê ele? Eu falo palavra livre. Josias. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de alertar a população, presidente, sobre o aparecimento de escorpiões na nossa cidade. O escorpião, ele gosta de lugar escuro, úmido, ralo aberto, caixa de gordura, lixo, pilha de madeira, restos de construção.
tudo isso vira abrigo para eles, né? Então, gente, é importante a gente cuidar dos quintais da gente, dos lotes, né? Tampar os ralos, olhar os sapatos, roupas antes de usar, manter tudo limpo e organizado. E se alguém for picado, não espere em casa, não. Vai direto para o posto de saúde mais próximo, principalmente crianças e idosos. No mais, é isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Aildo. Vereador Bruno. A todos. Agradecer a presença da Lidiane e do Preza, que é muito importante. Agradecer a todos que estão nos assistindo também, que é muito importante. Gostaria de apresentar algumas indicações, né, que já foram feitas várias vezes, mas só reforçando a pedido dos munícipes, o roçamento das estradas rurais, seja no Bom Sucesso, né, em Três Barras, Peixe Bravo, Retiro dos Moreiras, Córrego de Areia, Beracog, enfim, toda a extensão nossa rural está precisando de um roçamento de estrada urgente, e aí a gente deixa essa indicação aí. Gostaria também de apresentar uma indicação na extensão da Rua Bombeiro Afonso e na Rua Marcos Luiz. Essas duas ruas ficam localizadas ali atrás do campo, né? A extensão da Bombeiro Afonso já tem várias residências sendo construídas, algumas concluídas, e a prefeitura ainda não fez a instalação, não sei se chama de bueiros, captação de água de chuva, né? Já teve uma parte da rua que já foi calçada e a outra ainda está normal. Então, gostaria de fazer esse pedido, né, de forma que, num período muito próximo, eu acredito que ali vai estar ocupado por várias construções, que é a única área central urbana, né, que precisa ser organizada e, aos poucos, está sendo. Então, que a prefeitura faça toda a parte de infraestrutura dela, né, que for necessário, e como ela está cobrando também dos construtores e proprietários, ela tem que dar o exemplo fazendo a parte dela, que é de obrigação do município. Então, deixa essa indicação, né, de captação de água, tudo que for necessário feito na rua, na extensão da Bombeiro Afonso e na Marcos Luiz, né, que são duas ruas aí que precisa ser feito antes do período de chuva. Aproveitar que já está a empresa, os maquinários, tudo aí, é tranquilo de fazer. Gostaria também de fazer uma indicação, né, como já foi falado aí por vários vereadores, e já tem pedido também de meses, sobre escorpiões e, né, enfim, outros também prejudiciais, que a prefeitura inicie pela competência dela, em terrenos, em prédios, né, como na creche foi detetizado outro dia, bom demais, que faça na escola, enfim, todo prédio público e todo terreno público, né, tanto urbano como rural. Porque a partir daí que ela fizer a parte dela, ela pode começar a cobrar dos proprietários, de forma que a gente já sabe que alguns já cuidam, mas que manda na própria conta de água, né, um incentivo, né, para cada um cuidar do seu terreno, quem tiver lote vago ou quintal de casa, para evitar, né, que a gente não tenha acontecimento com ninguém nesse sentido. Gostaria também uma indicação da manutenção em todos os veículos, né, seja saúde, obras, educação, em atenção maior, já foi pedido aqui também várias vezes, e eu peço que o condutor do ônibus que faz, né, a compra, foi pedido aqui por vários vereadores, condutor, não dirija o ônibus se não estiver em condições legais, porque está correndo a sua vida e de quem você está transportando. Isso já foi pedido aqui há anos, e o município tem condições de arrumar. Então, a gente pede indicação, é porque a população pede ou a gente almeja que a gente vê. Agora, se fosse eu um servidor público,
Eu não pegaria um veículo em má condições de maneira alguma, além de eu estar correndo, né, o risco de vida meu de estar carregando os passageiros. Então, não pega. Faça uma ocorrência policial, chama o secretário de competência da área, porque nós vamos ficar falando isso aqui o ano inteiro e esperar acontecer um desastre para que leve esse ônibus para arrumar? Então, assim, eu acho isso uma falta de competência nesse nível. Então, vão ter um carinho com todos os veículos que carrega paciente, que carrega alunos, enfim, que carrega ser humano. Porque eu fico vendo, o carro que o prefeito anda, ele não tem manutenção em dia, por mais que ele seja alugado, que paga um aluguel, e vários outros carros aí. Então, por que nós não podemos dar atenção ao que a população está andando? Tem condições, será que vai ser preciso unir todo mundo, fazer assim, uma forma drástica para cobrar? Porque já está virando, palhaçada isso. Então, pede uma atenção maior na secretaria, por favor, gente. Toma conta disso, porque pais, alunos, né, desesperados aí, porque o ônibus, o próprio condutor falando com eles que o veículo está sem freio, que toma cuidado que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Não conduza, por favor. Você é um servidor. Se você for ameaçado, procura o caminho certo. Não existe ameaça para um erro da administração, não. Fazendo consertar. Eu não entraria no veículo, seja em qualquer área, isso eu dou minha opinião, né? E peço atenção maior nisso aí. Gostaria de fazer alguns requerimentos também. Gostaria de saber o requerimento dos valores, né, do repasse da Vale, tanto da MG 238, né, a 350, o valor, o que gerou de aplicação, o que foi gasto até agora. E gostaria também, porque a gente vê comentários em rua que a obra está parada, porque a empreiteira que precisa ser removida, os postos de energia elétrica está atrasada, gostaria de pedir, né, quem ganhou a licitação, a data que foi, né, que já foi pago pela prefeitura, o valor, e quando que rege lá, que é o prazo para ela remover, se é a empresa que está atrasada, ou se foi a prefeitura que demorou a fazer o pagamento, para a gente saber e a população também saber. Então, são dois requerimentos, né, no mesmo local, porém diferentes. Gostaria também de fazer um requerimento de inseminação do nosso município. Gostaria, desde o ano 2021, detalhado, até julho de 2025, o que foi gasto anual, né, com o SEMER, com quem executou, para quem que ele fez, data, horário, e o proprietário que recebeu, prestações de conta anual, mensal, diário, tudo detalhado, por favor, de 2021 a julho de 2025. Gostaria também de um requerimento da empresa EG, detalhado, de roçamento, né, de soprar praça, porque isso é uma vergonha, uma prefeitura pagar uma empresa para soprar praça, que tem um funcionário por conta dela o dia inteiro, e as praças do bairro estão morrendo as gramas, iluminação não tem. Então, aqui eu acho que nós vamos ter que partir para cobrar através dessa forma. Porque se você cobra normal, não faz, né? É o único prefeito na história de Fortuna que em 4 anos não conseguiu realizar nenhuma obra. Só reformas e algumas mal feitas ainda. Como praça sem passeio, muro da escola sem reboco por dentro, que é onde os alunos e os profissionais precisavam de ter o reboco para ter o acabamento, né, melhor. Aqui no velório foi, né, através de vários pedidos que foi feito. Então, assim, está difícil aqui mexer com essa administração. E foi eleito novamente, né, com a maioria dos votos válidos, e deveria pensar direitinho nisso aí, que teve mais uma chance. Será que vai ficar mais 4 anos sem fazer nenhuma obra, sem atender a população, os vereadores? Está difícil, viu? Nunca vi uma administração ruim desse tipo, não. Ela, para ficar pior,
tem que ficar ruim ainda bastante. Eu gostaria também de fazer, né, um pedido de requerimento sobre a unidade de saúde, em questão da cirurgia, como foram levantadas aqui, né, medicamentos, às vezes faltam, porque tem tantas emendas de deputados, e enviar para essa casa, né, de todos os deputados, pode ser no período aí de 2021 a 2024, as emendas deles, de todos os deputados estaduais e federais, e onde foi gasto o recurso deles, que eu já pedi individuais para alguns aqui, não veio, não. Às vezes, pedindo em conjunto, isso pode ser um pouco mais simpático e mandar. Agora, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, né, sobre... Eu fiz a convocação de 2 secretários aqui, 2 vezes, né, que é o secretário da administração, que é o Elton Sávio, e o Bruno Maciel, da Fazenda. Quando a gente convoca eles aqui, né, já vai o assunto sobre o que vai falar, pelas 2 vezes. A primeira vez não soube responder nada, né, a segunda vez veio, e o Elton tentou explicar, mas não respondeu o que eu perguntei, respondeu que o concurso foi prorrogado, que bom. Mas tomara que chame as pessoas na medida que for precisando, né? Não prorrogue por prorrogar, que não resolve. E no início da fala eu pedi para eles analisarem quem ia falar de qual assunto. O Elton explicou o que ele ia falar, secretário de administração. Bruno Maciel também, secretário da Fazenda, ia falar. E todas as falas do Elton, o Bruno Maciel pediu a fala. Só que ele só pede a fala para falar o que interessa para ele. Ele sabe falar de casa popular, ele sabe falar de concurso, mas da gratificação ele não sabe falar porque cortou, não. E ele teve na administração. Então, eu acho que são 2 recursos que tem que preparar esse secretário nosso, certo? Está gastando dinheiro com salário deles à toa, que eles não sabem responder nem o vereador e nem a população. Então, o Bruno está na secretaria correta, que é da Fazenda. Ele fica muito na fazenda do pai dele. Então, é a Secretaria da Fazenda, se refere, que ele fica muito na fazenda e pouco na prefeitura. Que eles aperfeiçoem mais nos conhecimentos e pedindo para mim fazer perguntas para a secretaria devida. E ele deveria ter falado isso quando ele veio aqui a primeira vez, que não era de competência dele responder a gratificação. Então, eu não estou aqui para me brincar e nem fazer pergunta do meu querer, não. Eu represento toda a população de Fortuna, por qual eu estou aqui eleito pela população, e agradeço a todos que confiam no meu trabalho, na minha pessoa, desde quando eu fui eleito pela primeira vez. Eu não estou aqui no 5º mandato por brincadeira, não. Eu estou aqui porque a população de Fortuna, uma parte, gosta que eu represento, e a qual eu agradeço muito e me coloco à disposição. Então, eu sei que eles assistem, né? Não vou convocar eles de novo para essa parte, vou procurar todas as secretarias onde tem as gratificações, e se eles me responderem, o secretário das secretarias, né, que é real, eu vou vir aqui dar satisfação para a população. Se eles não conseguirem me responder, eu vou convocar cada um da secretaria, porque o que a gente quer é informação, o que a gente precisa da informação. E acho que isso está no portal da transparência, e eles têm que falar por que o servidor tal não está recebendo a gratificação que ele recebia. O que nunca recebeu, por que não recebe? Que a gente precisa, gente, de conservar Fortuna de Minas. O vereador, é tão bom. Vereador Bruno, eu gostaria que o senhor desse andamento, porque a gente não, regimentalmente, a gente deixa o tempo livre, espaço para o vereador, mas aí o senhor finaliza, o senhor conclui, então, assim, por favor. É só uma explicação para todos os servidores que, né, estão nesse anseio de saber, e eu também quero saber, que se fosse comigo eu gostaria, e vou procurar eles e vou conversar, que é a minha obrigação representá-los. Quero desejar a todos aqui, no próximo domingo, dia 10, um feliz Dia dos Pais, que Deus possa estar abençoando todos os pais, e que cada pai
né, faz jus aí do seu dia com seu filho, neto, esposa, enfim, todos os parentes, né, e que Deus conforte aí as pessoas que não têm, que é um momento difícil, mas que a gente comemore de uma forma de vida, da nossa saúde, da nossa sabedoria, e que a gente possa fazer muito mais uns pelos outros. No mais, eu quero desejar a todos uma boa semana, né, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer o público de casa, e que Deus continue nos abençoando e nos dê sabedoria e capacidade para a gente estar aqui fazendo o que for melhor para a fortuna de Minas. Agradecer e me colocar à disposição que tiver no meu alcance. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Juliano. Boa noite mais uma vez ao público presente, ao público de casa. Presidente, eu queria começar fazendo um requerimento, pedir uma atenção especial do Executivo, a pedido dos munícipes. Acabei, inclusive, de receber essa mensagem aqui, sobre a iluminação pública da rua José Marçal, mais precisamente próximo ao número 501A. Pedir para dar uma conferida para a gente lá como é que está, o que pode ser feito para melhorar. O pessoal está questionando muito sobre essa iluminação pública lá. Então, de antemão, pedi ao Executivo aí uma atenção especial nessa indicação aí. Queria também, presidente, aproveitar o momento aqui para estar fazendo um convite tanto para os colegas vereadores, como para o presente, o público de casa. Na próxima quarta-feira, dia 13 de agosto, né, vai acontecer aqui nessa casa a audiência pública. Né? Essa audiência pública é uma audiência pública da compensação do saneamento básico, anexo 2.2 do acordo judicial entre o governo do Estado e a Vale. A gente vai tratar falar um pouco sobre esse recurso que está vindo para o município. É um recurso ainda pequeno, um recurso irrisório, mas a população precisa estar muito ciente de tudo que está acontecendo. Então, deixar o convite, é muito importante a participação da população. Né? Eu falo que a casa aqui é a casa do povo, então o povo precisa estar presente. Essa audiência pública ela vai acontecer às 18h30, né, aqui nessa casa. Então, de antemão, deixar o convite a todos para estar presente. No mais, é isso, presidente. Queria, mais uma vez, deixar claro, estamos aqui à disposição. Né, geralmente, a gente está aqui na casa quase todos os dias e, precisando, pode estar nos procurando aqui. Desejar de antemão a todos uma ótima semana. E é isso aí. Obrigado. Vereador Álvaro. Boa noite a todos novamente. Gostaria aqui de, mais uma vez, colocar-me à disposição da população fortunense. As minhas indicações aprovadas hoje são a pedido dos munícipes. E gostaria aqui de pedir ao Executivo que faça uma manutenção de limpeza nas caixas de águas das nossas comunidades rurais. A gente tem percebido que, quando falta água no reservatório, por pouco tempo, na hora que a água chega, que ela bate com pressão no reservatório, nas casas começa a chegar aquela água suja, a água até com mau odor. Então, que faça a limpeza, se precisar também, nas daqui da cidade de Fortuna de Minas, das comunidades rurais. Não sei se já foi feito aqui na cidade, mas nas comunidades rurais, pelo menos na minha, não foi feito. E gostaria de pedir ao Executivo, desejar a todos aí uma excelente semana, que Deus nos abençoe e esteja conosco. Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores dessa casa. Boa noite à população que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Boa noite às autoridades civis, militares e eclesiásticas. Só chega essa bandeira que não pega. Deixa eu só enviar para a menina ali. Algo importante que tem que ser histórico e tem que ser
registrado nessa casa, que foi um esforço mútuo das duas casas, executivo e legislativo, e é uma história que vai ficar registrado na história de Fortuna, esse avanço. A gente precisa de avançar muito, mas é importante. Quero aqui fazer um convite a toda a população para vir nos prestigiar aqui na próxima sexta-feira. A gente vai fazer o lançamento do CAC. Já estamos trabalhando no processo de assinar o convênio, então tem todo um trabalho para ser feito, documentação, porque é um trabalho muito sério, mas hoje o Executivo, com parceria, nos forneceu um servidor efetivo, que é um dos requisitos exigidos pelo CAC, e muito breve nós teremos aqui identidades gratuitas, documentação gratuitas aqui na cidade, que vai ser muito importante. Inclusive, até outro dia, teve uma família que teve que deslocar para Sete Lagoas com 4 pessoas para fazer identidades, e tem que agendar no UAI, a gente sabe das dificuldades, então nós vamos ter esse serviço disponível à população. Também falar com a população que aqui na Câmara Municipal esse trabalho já vinha feito, o CAC já vinha fazendo alguns trabalhos, só que com xerox, com currículos, né? Então, a população que necessitar de fazer um xerox, precisar de fazer um trabalho de escola, plastificação de documento, esse trabalho já vinha sendo realizado, então agora nós vamos ampliar o CAC para atender mais. Nós também estamos num processo de contratação de um jurídico para atendimento no CAC. Então, assim, nós temos muitas novidades. Apaga a luz aí, Álvaro. Eu quero registrar aqui, porque foi um esforço muito grande dessa casa, que passou por essa casa, a autorização, né, para o financiamento dessa ET, e ela está já em fase de teste. É uma notícia que eu fiquei muito feliz. Aquela população de Fortuna sofreu muito com o odor que tinha ali naquela região. Então, assim, deixa a Andiara preparar lá. Então, é muito importante para a população de Fortuna, isso é um ganho, isso é um avanço para a Fortuna de Minas, mas precisamos de avançar mais. Nós precisamos avançar agora nas fossas sépticas, que é importante, porque tem parte da cidade que não tem, são fossas negras. Então, para que a gente coloque Fortuna de Minas 100% com os saneamentos 100% tratado. E foi um esforço legislativo e executivo. Então, é muito importante a gente estar passando para a população que essa Câmara, essa casa lutou muito para que esse momento chegasse. Não consegue colocar o som na... Por 95%, mais ou menos, 95 a 98%, e vamos agora
Obrigado, Indiária. Pode acender a luz aqui. Então, pessoal, eu estou registrando esse momento, que é um momento histórico para a Fortuna de Minas. Essa tão sonhada ET, que era um problema, de questão de saúde pública. O odor, a gente jogava futebol, quando eu jogava futebol, no campo ali, ó, chegava aquele mau cheiro que a gente mal suportava ficar dentro do campo. Agora, você imagina aquelas pessoas que moram próximo. Então, vai trazer qualidade de vida para a população de Fortuna de Minas e colocar a Fortuna de Minas um passo à frente de vários e vários municípios, até mesmo de grande porte. Então, nós estamos no caminho certo e agora nós vamos lutar para que nós consigamos levar fossa séptica a cada cidadão de Fortuna de Minas, seja da zona rural, seja da zona urbana, para que a gente trace uma meta que nos próximos 6 anos ou 10 anos a gente fica com 100% do nosso saneamento, 100% saneamento. Então, esse é o nosso objetivo, nós vamos trabalhar, inclusive, né, essa audiência, que vocês vão ter essa reunião de quarta-feira, é muito importante para essas discussões a respeito dos nossos deveres, né, como cidadão, de opinar e de ajudar a construir de forma sólida o futuro de Fortuna de Minas. Então, não se esqueça, sexta-feira nós vamos estar fazendo uma grande festa aqui. Está sendo convidado todos os ex-prefeitos, todos os ex-presidentes da Câmara, todos os vereadores que estão em existência, aqueles vereadores desde a primeira legislatura. Então, vamos fazer uma festa muito bacana para a gente registrar esse momento histórico, que é trazer, incluir o CAC na vida, o legislativo na vida da população de Fortuna de Minas. Então, vai ser muito importante. E também a mesa diretora, eu estou apresentando aqui hoje o Agosto Lilás, né, que é um projeto de lei que está vindo para nos auxiliar ao combate, né, aos crimes de violência contra a mulher. A campanha denominada Agosto Lilás foi instituída no Brasil com o objetivo de conscientizar toda a população sobre a importância do combate à violência contra a mulher. O mês de agosto não foi escolhido por acaso, afinal, a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada 7 de agosto de 2006. Um dos maiores pilares da campanha é a divulgação da Lei Maria da Penha. No entanto, a iniciativa visa ainda divulgar as outras medidas de proteção, canais de denúncia, promover a reflexão sobre a necessidade de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher. A campanha também é objetiva a divulgação dos direitos da mulher, do rompimento, do silêncio, do incentivo à denúncia e ao apoio à mulher, vítima de violência doméstica, considerando o cenário de violência vivenciado pelas mulheres brasileiras. Esta mesa diretora, sempre em busca de mais qualidade de vida para as mulheres fortunenses, vem apresentar o projeto de lei para a devida apreciação dos nobres edis. Então, todo mundo acompanha a brutalidade que aconteceu, que foi matéria no Brasil inteiro, onde aquele monstro espancou aquela mulher com 61 socos de fúria, porque nenhum animal ele ataca dessa forma. Então, assim, é lamentável. E o feminicídio no Brasil é muito grande. As pessoas têm que saber que ninguém é dono de ninguém. Quer dizer, são parceiros, né? Não deu, não deu. Então, sim, a gente vai trabalhar, né, em cima disso, para a gente conscientizar as pessoas e as mulheres, né, principalmente as mulheres, né, que elas têm que gritar e têm que pedir. E tem aquele dito popular que briga de marido e mulher, ninguém se põe a colher, põe sim. Se você vê um ato de violência,
Você tem a obrigação, porque senão você vai estar omitindo socorro. E omitir socorro é crime por lei. Então, você responde. Né? Então, é um projeto muito interessante para a população, para as mulheres fortunenses. Quero aqui desejar a todos uma ótima semana abençoada, e que Deus, né, nos capacite para que nós possamos entender, respeitar e aceitar as nossas diversidades. Uma ótima semana a todos, um feliz Dia dos Pais, para todos os pais vereadores, todos os pais de Fortuna de Minas e região. Realizarei a chamada dos senhores vereadores. Aildo Mendes de Freitas. Presente. Alessandra Ribeiro Barbosa, ela está de atestado. Álvaro Dias Álvares. Presente. Bruno Almeida Rodrigues. Presente. Josia das Graças Rezende. Presente. Juliano Barbosa Cunha. Presente. Luciano Alves Gonçalves, presente. Patrick Campo Diniz, justificou. O Elbert Júnior Rezende da Cruz. Presente. Na conformidade da ordem da pauta, como nada mais a deliberar, eu, presidente, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus e do povo de Fortuna de Minas, declaro encerrados os trabalhos do 18ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, legislatura 2025-2028. Boa noite.